Romanos 9. Vamos ler a partir do versículo 20. Todos acharam, né? Você conhece bem a tua espada? Conhece bem a tua Bíblia, né? Com certeza já está bem. Não tem nenhuma folha colada aí, né? Está tudo descolada. Passou por todas elas quase. Então, Romanos 9, a partir do versículo 20, diz assim: Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos orar? Cremos que o nosso Deus está presente, nosso Pai. Somos somente barro, vasos dependendo do oleiro. Pai, que o teu Espírito seja derramado nestes vasos, que tua presença divina venha sobre a vida de cada um, que o Senhor venha ungir e vivificar cada palavra, que estes corações sejam também preparados para receber tua palavra. Pai, que ninguém tire a sua atenção da palavra do Senhor, mas que o Senhor possa prendê-los através dela e que cada alma seja alimentada com o pão da vida. Que o Senhor venha me ungir para, ó Deus, trazer esta palavra vivificada para cada alma, para cada coração. Me entrego em tuas mãos para a glória e a honra do teu nome. Amém. Podeis sentar. Deus abençoe ao irmão Rafael, né? Rafael vem de Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Ele congregava com o pastor Jair já passou a carta dele para mim, verbalmente, né? E ele, a partir de hoje, primeiro culto que ele vem, passa a congregar conosco. Nós não vamos ligá-los ao corpo de Cristo, porque ele não veio de lá desligado, ele veio de lá ligado. Tá certo? Então seja bem-vindo, irmão Rafael, você e sua família, no nome de Jesus Cristo. Com certeza veio para somar neste exército, né? Então que Deus dê muitas bênçãos para eles, para esta família preciosa neste lugar. Vai morar na Praia do Rincão, já está residindo ali, né? Então tá bom. Vamos ver se montamos um outro quartel-general lá também, né? Então, não te esqueça, né? Que litoral é litoral e precisa-se de muito mais fé para sobreviver no litoral. Então, te prepara, te arregimenta. Se tu tinha um escudo de 1 polegada, bota mais bronze nisso. Tem que ser de 2 ou 5 polegadas. No litoral, é bem diferente da serra. Então, te prepara, né? Nós, quando chamamos crente para a briga, nós já dizemos o tamanho do bicho, para eles não ficarem assim muito acomodados, né? Então, é sério, litoral é litoral. Então, te prepara, né?
Mas, com certeza, você tem aí a fé de Jesus Cristo, né? E nós cremos que o nosso Deus está aqui nesta noite para nos abençoar, para nos ajudar. Nós estamos vindo de grandes batalhas e estamos aqui para nos arregimentar, para nos preparar, para voltar à batalha. Nós estamos no quartel-general agora. E eu quero dizer que nós estamos no tempo da colheita. Não te esqueça que o natural sempre tipifica o espiritual. É o tempo em que o joio está sendo atado em feixes, através do concílio ecumênico, e o trigo sendo recolhido no celeiro. E assim como no natural, nenhum arrozeiro, nenhum plantador de arroz quer chuva na época da colheita do arroz. Nenhum plantador de feijão quer chuva na época da colheita do feijão. Nenhum plantador de trigo quer chuva na época da colheita do trigo. Também, nesta época, se precisamos de sol. Tem cessado as chuvas. E, às vezes, as pessoas vêm na igreja em busca de chuva. Chuva de bênção, milagre, cura, alegria. Mas Deus tem o sol. Agora é a hora do sol, para amadurecer a planta. Chega de chuva, porque é o tempo da colheita. Não que não tenha, nós vimos aqui milagres acontecendo no nosso meio, correto? Como nós ouvimos testemunhos que têm vindo. Pessoas sendo curadas de leucemia, câncer, e nós temos visto vidas sendo transformadas, mas nós queremos o amadurecimento. O sol da justiça batendo em nós, porque é o tempo da colheita. Se chover é capaz de bichar. Então vamos, crendo que esse Deus derrama um pouco do seu sol nesta noite, para nós amadurecermos. Amém? Nós vamos falar nesta noite, eu creio que não vai ser muito o tempo, sei que às vezes as pessoas já vêm para a igreja contando o horário do relógio para voltar para casa, mas não é o meu caso. Não sei se é o de vocês. Mas uma coisa é certa, quanto mais tempo no sol, melhor. Vamos falar sobre vasos de honra e vasos de desonra na casa de Deus. A palavra desonra, que na palavra grega significa atimia, significa indignidade, significa desgraça, vergonha, vil. Vem da palavra também infâmia, desonesto, vergonhoso, deslustrar. Quer dizer, tirar o brilho. Já viu um vaso sem brilho? Fosco. E a palavra infâmia, que também é a palavra atmos, na palavra grega, pessoa que, ou coisa que não tem valor nenhum, desprezado. A palavra honra significa glória, estima, apreço pelas virtudes, atos ou talentos de alguém, que também tem uma probidade, que quer dizer virtude, uma pessoa virtuosa, bom, culto, veneração, dignidade, castidade, virgindade, distinção. Probidade, né? Qualidade de quem é probo, honradez, integridade de caráter. Desonra, para os mais antigos, como eu, nós usávamos esta palavra para uma moça que tinha se perdido ou perdido a virgindade e tinha sido desonrada. Não era isto? Então, por isso que a palavra honra quer dizer virgindade, distinção, castidade, dignidade. Um vaso de honra e um vaso de desonra. Um vaso de desonra desonesto, vergonhoso, né? Sem brilho. Um vaso, nós sabemos que havia vasos
de prata, vasos de ouro, vasos de madeira e também havia vasos de barro. Deus, então, tomou para nos comparar com um vaso de barro. O material mais pobre, mais humilde, mais simples que se encontra em qualquer fundo de quintal por aí. Não é assim? E nós sabemos que, em primeiro lugar, nós vemos uma coisa muito simples, mas muito profunda neste texto que nós lemos. Que Deus, este grande oleiro, ele é soberano em relação aos vasos. Pois eles são feitos da mesma massa, do mesmo barro. Mas um para honra, outro para desonra. Isso nós lemos no versículo 20 e no 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra, outro para a desonra? Com isso você pode até pensar assim, então quer dizer que Deus, se Ele me fez então para desonra, eu não vou passar de um vaso de desonra na casa de Deus. E se Deus me fez para honra, eu vou ser um vaso de honra na casa de Deus. Mas uma coisa é certa, uma mãe e um pai geram seus filhos. 5, 10 ou 2. Aquela mãe e aquele filho, aquela mãe e aquele pai, quando geraram esses filhos, não foram gerados nenhum deles para ser maconheiro, nenhum para ser ladrão, nenhum para ser bandido. Todos eles foram gerados santos, anjinhos. Não foi? Mas eles se tornaram isto. Então não foi a mãe e nem o pai. O próprio Lúcifer que Deus criou, segundo Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15, a Bíblia diz: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Quando Deus criou Lúcifer, Deus criou ele perfeito. Certo? Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, o vaso ser desonrado ou o vaso ser honrado não é culpa de Deus, mas do vaso. Ele fez os dois, o honrado e o desonrado. Mas por que que um se tornou honrado e o outro desonrado? Porque eles tiveram uma livre escolha. O honrado escolheu para ser honrado, e o desonrado escolheu para ser desonrado. A única coisa que a predestinação é que Deus sabia quem ia ser honrado e quem iria ser desonrado. Porém, a escolha foi de cada um. Por isso, você não pode culpar a Deus e dizer: por que que tu me formou desta maneira? Por que que tu me fez deste jeito? Não. Perfeito eras quando tu nasceste, um anjinho nos braços de tua mãe. Não era assim? Perfeito eras quando caminhavas pelo quarto, pela casa, pela sala, brincando, derrubando louça, enquanto não tinhas inteligência o suficiente.
Perfeito eras nos teus caminhos, enquanto tu ia para a escola, para o primeiro ano, para o segundo ano, até que tu começou com a primeira mentira, até que tu começou com o primeiro engano, o primeiro olhar, o primeiro roubinho, a primeira confusãozinha, e foi então aquilo crescendo no teu coração. Veja. Mas nós sabemos então que Deus, Ele é soberano em relação a estes vasos. Está sobre o controle de Deus. Mesmo Lúcifer está sobre o domínio de Deus, sobre o controle de Deus. E nós vamos ver que o oleiro tem poder sobre o barro e ele é soberano em tudo. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. E eu quero lhe dizer uma coisa. Se você deseja ser um vaso de honra, tem que estar dentro do teu coração este desejo. Mais profundo do que o desejo da tua carne. Mais forte do que a tua própria vontade. Um desejo além da tua vontade. Um desejo de ser igual a Deus. Um desejo de ser santo. E nós vamos ver nesta noite, então, como esses vasos foram desonrados. Quem desonrou eles? Porque Deus não desonra vaso nenhum. Lúcifer foi o primeiro vaso a cair na desonra, na desgraça. E depois ele foi desonrando os vasos, foi desonrando as vidas, foi deixando elas como uma vergonha na casa de Deus. Sabe por quê? Porque o vaso, vamos lá, quando você faz uma casa, você bate foto dela e bota no teu cartão de visita. Essa casa foi eu que fiz. Quando você pinta uma casa, você bota no teu cartão de visita. Essa casa foi eu que pintei. Veja como ela é boa. Reflete o teu caráter. Não é assim? Você tem um mostruário. E o mostruário bonito. Para mostrar o que você fez. Para eles olharem para você. Olham para o que você fez e eles dirão: esse homem realmente é um bom construtor. Este homem é um bom pintor, porque o teu caráter está exatamente na tua obra. Então, quando nós temos um vaso de honra, aquele vaso está refletindo a glória do seu oleiro. O caráter do seu oleiro. Aleluia. E o diabo sabe disto. Que quando ele bate num vaso, quebra um vaso, racha um vaso, ele está danificando a glória do oleiro supremo, o Senhor Jesus Cristo. Está deixando a glória de Deus rachada na face da terra, trincada, vamos dizer, sem brilho, fosca. O diabo sempre quis manchar a glória e a imagem de Deus. E Deus sempre quis manifestar e ser visto, e ser adorado, e ser glorificado em seus vasos. Por isso que ele chama de vasos de honra. E honra só se dá a Deus, porque honra significa glória. Mas o vaso é a glória do seu oleiro. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Satanás não está preocupado tanto com o vaso em si, mas ele está preocupado com o que tem dentro do vaso. O cofre não é a questão, o valor é o que está dentro do cofre. O valor não está no vaso, mas está dentro do vaso. Porque Deus colocou algo dentro deste vaso, que é a coisa mais preciosa que ele tinha no céu. Sim. Vocês vão ver na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Mas por que vasos de barro? Paulo diz: para que a excelência do poder
seja de Deus e não do vaso, e não de nós. Aleluia. O valor do vaso está exatamente aquele vaso de alabastro que foi quebrado para ungir Jesus. Não valia nada, mas o que tinha dentro dele valia 300 denários. O que há dentro de você é que tem valor. Por isso que você não pode ser quebrado. Você não pode ser rachado, porque tem uma glória dentro de você, tem preciosidade dentro de você. Você está carregando o tesouro de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aleluia. Para que a excelência do poder de Deus seja de Deus, não de nós, não dos vasos. Aleluia, glória a Deus. Então o diabo, quando ele fica de olho em você, não é você, é o que está dentro de você, é o que você está carregando. Aleluia. Agora não tem como se falar do perfume que foi jogado fora sem falar do vaso de alabastro. Tem como? Não tem. Por quê? Porque o recipiente é importante. Tem como falar de Jesus entrando em Jerusalém sem falar do jumento? Não tem. Tem como falar sobre a abertura do Mar Vermelho sem tocar em Moisés? Não tem. Tem como falar na construção da arca sem falar em Noé? Eram os vasos. Veja. Mas os vasos foram os instrumentos, mas não tem como falar do que Deus fez sem falar nos vasos. Então, quando Deus quer falar da sua glória na terra, do seu brilho, do seu poder na terra, para envergonhar, para intimidar, para mostrar para o diabo, não tem como ele falar ou citar um nome nosso. Ele tem que dizer, olha, lá na terra tu tens visto quem? O cachorro, o gato, o cavalo, o leão, o urso? Não, o meu servo Jó. Aleluia. Para o diabo, tens visto lá o meu servo Jó, quer dizer, o meu vaso lá na terra, que está carregando a minha glória, que está levando o meu poder, que está carregando o meu nome, que é temente a mim, que glorifica o meu nome, que se desvia do mal, que é puro, que é santo, que glorifica o meu nome, que faz sacrifício a mim sem precisar. Aleluia. Você viu? Você viu? Que vaso era Jó? Então não tem como nós falarmos do perfume, da mirra, do incenso, sem falar no vaso. Por quê? Porque o vaso carrega o perfume, carrega a preciosidade. E você e eu carregamos isto. Abra comigo em Jeremias 32. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você entre no espírito da palavra. Entre no espírito da palavra e você vai ser ricamente abençoado. Glória a Deus. 32, versículo 7. Eis que Anamel, filho de Salum, teu tio virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tenho direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, no pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor.
Comprei, pois, a herdade de Anamel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro 17 siclos de prata. E assinei a escritura e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, que este estatuto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Aleluia. Estas escrituras, vocês sabem que Israel estava para deixar Jerusalém. Babilônia estava cercando, sitiando Jerusalém. E Israel estava sendo levado cativo para Babilônia, e eles iriam ficar lá 70 anos, e então aqui era um feito, era algo que o profeta Jeremias estava fazendo para mostrar espiritualmente o que Israel iria passar no futuro. Isto é, depois de 70 anos eles iriam voltar e ainda iriam comprar terra e ainda iriam plantar exatamente ali, naquele lugar. Deus estava dizendo isto, quer ver? Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Deus estava mostrando com este ato. Agora ele colocou esta escritura onde? Em vasos de barro, porque é justamente o lugar que se conserva o papiro, não esse papel, aqueles que eles tinham na antiguidade. Tinha que haver um clima, não podia ser um vaso de metal, um vaso de ouro, tinha que ser de barro, para conservar aquelas escrituras. E você sabe que essas escrituras era a escritura da terra. Isso também simbolizava exatamente aquelas escrituras seladas dos 7 selos. E isto está aqui na mensagem A Brecha. Quando o nosso profeta de Deus diz: o rolo de pergaminho está aí, sabíamos que estava aí, sabemos que era redenção, críamos que era redenção. Jeremias disse: este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. E vocês vão ver que ele era o único que tinha o direito de resgate, o direito de comprar aquela terra. E vocês sabem que o único que tem o direito de comprar esta terra de volta é Jesus Cristo, porque ela foi para as mãos do diabo. Não é assim? Só que vocês vejam, ao lerem isto lá, ele dirá: ele tem de ser guardado num vaso terrestre, num vaso de barro. Estão vendo? Oh, que bela coisa aí, sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminho era guardado num vaso terrestre, um vaso que uma vez se tornou carne, glória, morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra. Aleluia. Então, toda a escritura estava guardada naquele homenzinho chamado Jesus. Não se sabe. Com 12 anos ele estava ensinando quem? Porque ele era o próprio pergaminho. Ali era um vaso de barro com os pergaminhos dentro dele, com a escritura dentro dele. Aleluia. Sim, ali estava, não, só que o vaso de fora não se dizia nada do vaso. Olhava para o vaso Jesus, não tinha aparência, não tinha formosura, mas era um vaso perfeito que carregava a escritura selada. Aleluia. A escritura, a palavra. Veja, e ele era o verbo de Deus, ele era a palavra de Deus. Que coisa? Então vamos deixar que isso aqui, daí nós iríamos para um outro lado. Mas veja, aonde Deus colocou a sua palavra agora? Ele está aí dentro. Dentro de você. Bom, Paulo, ele disse na sua carta aos Coríntios: vós sois a nossa carta escrita e lida por todos os homens. Então somos vasos de barro, carregando uma escritura, carregando a palavra de Deus dentro de nós. O diabo tem um ódio, ele quer bater no vaso. Por quê? Porque tem uma escritura lá dentro.
O objetivo de Satanás sempre é desmerecer Deus, sempre é querer bater em Deus. Ele quer atingir a palavra de Deus, diz o profeta. Por isso ele bate em você. Você vai ver que uma pessoa morna, uma pessoa no mundo, uma pessoa meia crente e meia mundana, ela não tem muito que... Ela vive uma vida, vem para a igreja, tá beleza. Mas deixa ela começar a orar, deixa ela começar a jejuar, deixa ela começar a se aproximar mais de Deus, deixa ela começar a se encher de Deus, as lutas começam a vir. Por quê? Porque você começou a se encher de algo precioso que o diabo odeia, que o diabo tem raiva. Então ele vai fazer de todo jeito para você se tornar um vaso vazio, para você se tornar um vaso que não presta, ou até mesmo um vaso cheio. Nessa última mensagem, o profeta de Deus diz: nós nunca estamos vazios, sempre estamos cheios de alguma coisa. Tolice, mentira, ódio, rancor, ou então cheio de amor, de paz, de alegria, de felicidade. De alguma coisa você tem que estar cheio. E se você está cheio de Deus, da palavra, você está bem. Veja. Agora, esses vasos de desonras na casa de Deus, né? Infelizmente, por que eles são assim? E como nós nos tornarmos um vaso de honra? Atitude? Sim. Tomar atitude como um livre-arbítrio. Não porque eu quero, não porque a igreja quer, porque você deseja ser honrado e receber honra, receber glória, ser falado em você, ser mencionado o teu nome. Que coisa bonita. Porque não tem como eu falar, não tem como Deus falar do seu poder na terra sem olhar para você. Não tinha como Deus falar da sua ação na terra sem mencionar o nome de Jó. Deus olhou para a terra e viu um vaso chamado Noé. Deus olhou para a terra e viu um vaso chamado Enoque. Deus sempre vai olhar para a terra e vai querer um vaso, vai querer uma pessoa. E eu quero que você abra na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Como você pode se tornar um vaso de honra na casa de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ou 14, como você achar melhor. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar, do quê? Destas coisas, será vaso para honra. Quer ser vaso de honra na casa de Deus? Santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. Oh, que coisa, Veja, porque nós somos o quê? Como um vaso. Já viu um copo lá no galinheiro sujo? Às vezes eu falo para gente do meu tipo, né? Lá da roça, falo em galinheiro, falo em chiqueirão de porco. Mas é assim, mas veja, um vaso, um copo lá na lama, vamos dizer, lá na chuva, lá na areia, às vezes a criança brincou, deixou lá, jogou lá, e está todo sujo. O que acontece? Você vai lá e pega ele. Foi o que aconteceu comigo e contigo, nós estávamos nessa condição. Não é assim?
E então o que aconteceu? Deus foi lá e nos pegou. Mas o ele nos pegar não quer dizer que estamos prontos, porque se botar alguma coisa ali, ele está sujo. Então o que aconteceu? Ele foi lavar-nos com a água da palavra. Ele lavou nós, isto é, ele santificou nós. Ele justificou, tirando nós do lamaçal. Ele santificou nós, lavando nós com a lavagem pela água da palavra. Mas lavou não quer dizer que está sendo usado. Ele foi lavado e está colocado, porque a palavra lavado ou santificado é colocado à parte para o serviço. Você lavou os copos e colocou ali no escorredor de louça. Isto é, ele foi colocado ao lado para o serviço. Você vai usá-lo, não é? Agora, do que você vai enchê-lo? Ele vazio pode ser enchido de veneno ou pode ser enchido de chá, de remédio. Pode ser enchido de azeite, como pode ser enchido de qualquer outra coisa. De qualquer porcaria, de cachaça, porque está vazio. Então a tua santificação ainda não te deixou pronto, porque Jesus Cristo disse, uma casa vazia, um vaso vazio, ele se torna perigoso, porque o diabo que saiu dele, a sujeira que saiu dele, volta para ver como é que está aquele vaso, está limpinho, gostoso, aconchegante, ele convida mais 7 companheiros e o estado daquela pessoa se torna pior do que a primeira. Então, não fique vazio. Não fique vazio, mas se encha de Deus. Se encha do Espírito Santo. E existe uma coisa tremenda na vida cristã, a nossa preocupação maior. A minha Bíblia diz, aonde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, ali está o quê? Aonde é que está o teu tesouro? Aonde é que está o nosso tesouro? Aonde está o nosso tesouro? E vocês sabem que Jesus estava falando da vida eterna. A vida eterna é o nosso tesouro, a vida eterna é o teu tesouro. Então o nosso coração tem que estar voltado para isto. Não é isso? Mas infelizmente, o coração da mocidade, o coração da juventude, o coração da adolescência está voltado para Facebook, internet e namorisco e outras coisas mais. Infelizmente. Não está voltado para aquilo que é mais importante, o batismo do Espírito Santo, a presença de Deus na vida. Por quê? Porque isto aqui vai passar. Aquilo que a Bíblia diz, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. É isto que ela quis dizer, não é outra coisa. Então, o nosso coração tem que estar voltado para as coisas divinas. O nosso coração tem que estar voltado para o reino de Deus. O vaso tem que estar preocupado em se encher de azeite, que é o Espírito Santo. Cuidar para ver se o brilho não sai, não é desonrado, porque o vaso, ele é colocado no fogo, ele é queimado, depois passado um verniz nele para ele dar um brilho, para ele ficar bonito, para ele ficar lindo. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, que quando um cristão, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem Deus na vida, o seu coração está repleto da presença de Deus. A minha Bíblia diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Quer dizer, o brilho é visto na face do vaso. O brilho é visto naquela parte do vaso. Algo dá para ver que há algo dentro daquele vaso. Uma coisa boa está dentro daquele vaso. Ele reflete, ele mostra algo que está dentro dele. Agora você já viu uma pessoa que sai da presença de Deus, seu rosto carrancudo, seu rosto parece que está desfigurado, ele não tem nada de brilho ali dentro, seu coração parece como que uma pedra, seu coração está apertado, está amarrado, está negro, ele tem ódio, ele tem raiva, ele tem rancor, ele tem mágoa. Isto não é o que Deus quer colocar dentro desse vaso, isso é o que o diabo coloca dentro desse vaso para refletir a glória do inferno na vida dele. Deus não quer isso aí para ninguém. Vamos esvaziar, jogar fora isto em nome de Jesus. Vamos virar este vaso de cabeça para baixo e esvaziar de tudo isto e encher da glória de Deus.
encher de bondade, de alegria, de amor, de paz, de comunhão, de perdão. Vasos que possam refletir o caráter do oleiro, aleluia. Que coisa. Vamos lá? Deixa eu ver, eu acho que eu já perdi o meu óculos, está aqui. A hora que eu perder os sapatos, aí que tá bom. Vamos para primeiro, deixa eu ver, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Que coisa. Que maravilha. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha que coisa isto aqui, gente. Olha que escritura, cada uma mais linda do que a outra. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o quê? O seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, o desejo excessivo da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. Quer dizer, se é para ter um namoro, se é para ter uma vida cristã como os mundanos, como os gentios, então para que ser cristão? Mas eu sou crente de coração. Como assim? Eu também sou de coração. E é por isso que eu ando desse jeito. Se eu fosse crente de cabeça, eu andava do jeito que o mundo anda. Mas quando nós somos crentes de coração, nós nos santificamos. Quer dizer, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Mas santificado o quê, pastor? Eu não entendo como é que um crente da Universal consegue se desviar. Se desviar do quê? Não tem do que se desviar. Nunca se santificou em nada, vai se desviar do quê? Não existe desviado lá. Nem existe crente lá. Mas nós estamos falando da noiva do Cordeiro, da noiva de Cristo, da noiva palavra, dos vasos de honra na casa de Deus. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Como andarão de uma maneira como os gentios andam? Você vai ser crente, irmã, andando da maneira que o mundano anda? Mas Deus olha o coração. Não, você não pode andar de acordo com o mundano. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Que coisa, hein? Eita, Paulo, hein? Tu era um dos meus, camarada. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Não é só nós que temos um problema entre negócio, né? Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Que coisa. Eita, aí, Edivaldo, tu é chato demais, né? Sou chato e vou continuar sendo cada vez mais chato, né? E o Paulo também tinha esses probleminha entre a igreja de fazer negócio de irmão. Eu acho que ele até lá por fora disse: não façam negócio com crente. Não faça negócio com o irmão e com outro. Não façam, pelo amor de Deus, não façam, né? Paulo tinha isso, né? Agora é bom quando alguém diz assim: olha, eu só faço negócio se for com o pastor. Agora toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque se Jesus sair de mim, misericórdia.
Graças a Deus, gente, nem quando eu era mundano, entende? Eu tremia de medo de ir para o SPC. Mas olha, Paulo era chatinho, não era? Outra Paulo. Sabe que eles chamaram de Paulo de rabugento? Que coisa, né? Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. És um vaso? Tem algumas rebarbas ainda aí, suja? Vamos lavar então, em nome de Jesus. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns aos outros. Aleluia. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Ontem eu cheguei para um irmão e disse: irmão, pelo amor de Deus, não faça negócio mais com irmão nenhum. Mas por quê, pastor? Porque 5 irmãos que fizeram negócio com esse irmão, todos eles deu problema. Mas pastor, quem é? Não vou botar o nome dele. Não, fiquem tranquilos, deixa para lá. Está me entendendo? Pensem o que vocês pensar, mas eu estou dando uma vacina para vocês. Querem se enrolar, que se enrolem. Eu estou longe disto. Irmãos, sabe qual é o problema? É que se cada um começar a fazer um negócio com o outro, vai dar um monte de problema, nós vamos ter uma igreja bagunçada, toda cheia de problema. Um vai olhar, nós vamos perder o irmão e vamos perder o amigo. E vamos perder a família de crente. Deixa. Havia uma plaquinha: não vendo fiado, porque vendendo fiado, perdi o amigo, perdi o freguês e perdi a conta. Tá nós, hein? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Aí você diz assim: puxa vida, essa igreja do pastor Dival, olha, é uma igreja que eu gostei. Boa. Esse pastor prega mesmo para rachar. Uma igreja espiritual, Deus se derrama. O povo tem luta. Ixi, tem. Mas por que ela é abençoada? Por que ela é abençoada? É porque ela está longe dessas coisas. Mas é começar com costuradinho no meio da igreja aqui, ali com um negocinho aqui. Pode ver que enrola uns 3, 4, já embola umas 4, 5 famílias. Porque uma está entrelaçada na outra. Aí os cultos daí ficam pesados, aí um fica olhando para a cara do outro: está me devendo 100. Então, vão glorificar a Deus? Vão glorificar a Deus. Mas eu estou aqui, mas eu estou ali, terminando o culto, eu vou conversar com ele. Gente, vamos para a glória de Deus antes que é tarde. Vamos exaltar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Ei, vaso de honra na casa de Deus. Ei, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, exaltar na tua vida, na minha vida. Eles olhar para mim e dizer assim: aquele lá sim, aquela lá sim, aleluia. E Deus ser glorificado. Vaso de honra na casa de Jeová, aleluia. Vaso que glorifica a Deus, vaso que esteja carregando azeite, aleluia. E se alguém chegar perto, vai respingar azeite, porque está derramando. Vai respingar o Espírito de Deus, porque está derramando. A bondade, vai respingar a bondade. Eu quero ver tu ter ódio na minha frente, Satanás. Tu vai cair por terra em nome de Jesus. Aqui tem um vaso cheio de amor, aqui tem um vaso cheio de graça, mas um vaso severo. Um vaso que mantém o capeta lá longe, fica lá longe, bicho. Aleluia, porque o amor de Deus, ele é corretivo, ele nos constrange. Veja,
Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumentais cada vez mais, e procureis viver quietos, aleluia, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Eita, glória a Deus. Paulo, vou apertar tua mão quando chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Mas para fazer de novo, como é que faz esse vaso? Está rachado, está trincado, quebrou a cabeça? Quebrei a cabeça, pastor. Bati com a cabeça no muro, estou rachado, estou trincado. Tem condições? Tem. Abra aí em Jeremias 18 e vamos lá. Eita, escritura que todo mundo conhece, hein? Aleluia. Glória a Deus, vamos lá. Agora, uma coisa é tremenda, gente. Um vaso para a glória de Deus. Um vaso para louvar a Jesus, para engrandecer o nome dele, dá um trabalho para o inferno. E o diabo tem tanto ódio, tem tanta raiva, mas vai ficar se mordendo, né? Eu posso sentir o ódio do diabo, do capeta, se mordendo contra José, já pensou? Tentei, não consegui. Tentei, vendi ele, botei numa cova, 3 dias na cova, não deu. Botei lá na casa de Potifar para ver se ele caía, não caiu. Eita, e ele rangendo os dentes. Agora eu dou-lhe uma flechada nele. Quebrou a flecha. Não, então agora ele vai para a cadeia. Agora tu negas, teu Deus. Sai da cadeia, vai ser lá no trono. Eita, o diabo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa para ti em nome de Jesus. Deixa o diabo te bater. Deixa o diabo, ele está te empurrando para mais perto de Deus. Ele está te empurrando para um lugar que ele vai ficar envergonhado. Ele vai ficar debaixo do teu pé. Já pensou? Tudo aquilo que o diabo fez, empurrou. Daqui a pouco todo o Egito se prostrava diante de José. Ele disse, o que é que eu fui fazer? Fui desenhar um beija-flor, desenhei um urubu. Não deu certo. Não conseguiu. Tudo que o diabo fazer contra você, meu querido, meu amigo, meu irmão, ele vai só fazer para glória tua, para exaltação tua. Não murmura, fica quieto, simplesmente passa a prova, deixa Deus trabalhar. Ele está fazendo, o diabo está só no negócio, para te empurrar para mais perto de Deus, para te empurrar para a tua vitória. Deus vai tirar proveito disso tudo. E Deus tirou tanto proveito dessas provas que nós passamos, dessas lutas que nós passamos. Deus tirou tanto proveito. Olha só, tanta prova, tanta luta. Esta igreja está há 1 mês, 2, 3, jejuando todo dia. Nas quarta-feiras, oração. Irmãos, Deus não tirou proveito? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Jeremias 18, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Que coisa linda! Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora aqui nos mostra algo que o barro tem que deixar com que o oleiro trabalhe nele. Não, veja, mas eu quero ser assim, pastor, eu sou assim, eu sou teimosa mesmo. Vamos quebrar essa teimosia em nome de Jesus? Mas pastor, eu sou assim mesmo, eu sou embirrento. Não é como tu quer, é como o oleiro quer. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer.
esse Edivaldo, do jeito que ele veio ao mundo, não prestava para mim usar. Ah, meu Deus, então ele me pegou e me colocou de novo na roda, deixou quebrar, caiu, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Aleluia. Ah, mas eu queria ser quadradinho, eu queria ser redondinho, eu queria ter uma bordinha assim, eu queria ser assim. Não é como tu quer, é como ele quer. Agora você, barro, vai dizer assim: não, oleiro, eu não queria ser feito desse jeito. Não, é ele que tem o domínio sobre você? Ou é você que manda no oleiro, hein? Ah, mas eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu vou morrer assim. Vai para o inferno assim então. Mas quem é ir para a glória, quem quer ir para o céu, tem que ir do jeito do oleiro. Nunca que eu vou tirar esse salto alto, é do meu tipo andar assim. Quebra de novo e vamos fazer do jeito que eu quero. Aleluia. Ei, glória a Deus. Quebra e vamos fazer do jeito que Deus quer. Ah, que coisa. Ei, meu Deus. Aí ela diz: não, mas o meu jeito é assim, eu gosto de mim é assim. Ah, mas olha só, o meu cabelo era horrível, eu não gostava dele assim, eu gosto mais dele assim. E como é que o oleiro quer? Ei, vaso, como é que o oleiro quer o teu cabelo, abençoadinha de Deus? Ah, como é que ele quer o teu cabelo? Não é do teu jeito, é do jeito dele. Não é com essas químicas, com essas porcarias do mundo. Não é com essas escovas que eles fazem permanentes por aí afora. E diz a própria ciência que isso deixa o cabelo podre. Porque tem formol, arrebenta o teu cabelo. Isso é o capeta para arrebentar a tua autoridade que Deus te deu, irmã. Seja como o oleiro. Ele quer fazer de você do jeitinho que ele quer. Ou você está na mão dele ou não está? Não, mas o meu marido, teu marido, está na mão do marido ou está na mão de Deus? Oh, irmãos, aleluia. Eu creio que Deus, Ele é um Deus que deseja do jeitinho dele. E eu não tenho poder, eu sou simplesmente massa, eu sou simplesmente barro, eu estou nas mãos dele. Eu não tenho poder para dizer: ó, por que tu me fizesse assim, porque assim, porque assim. Não é assim. Deus, eu quero que tu me muda. Ei, meu Deus, e eu vou começar a te mudar, tirando o teu orgulho, tirando a tua vaidade, tirando a tua soberba. Porque eu não te quero desse jeito, de beiço empinado. Não, 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 não. Eu quero você humilde, eu quero você simples, eu quero ver você humilhado na minha presença. Eu quero te dar o meu Espírito Santo, eu quero te encher com o meu óleo precioso. Tira isso tudo, joga fora. Eu quero é vaso vazio. Meu pai, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Eita glória. Então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, vasos vazios, e não poucas. Eu quero vaso emprestado aqui. Tem alguém que quer me emprestar o vaso aí? Eu quero vaso emprestado. Eu quero vaso emprestado, mas eu não quero cheio não, porque eu tenho azeite, mas eu quero encher esses vasos de azeite. Aleluia. Mas eu tenho um vaso aqui, esse vaso aqui é cheio de mexerico, cheio de contenda, esvazia ele e me empresta. Aleluia. Esse outro aqui só fuma, bebe, é drogado, esvazia ele e me empresta para mim. Aleluia. Esse aqui tem cheio de cobiça, cheio de mentira, cheio de adultério, esvazia ele e me empresta para mim, que eu quero encher de azeite. Eu preciso. O profeta Eliseu disse para mim pedir emprestado vasos vazios, mas nas casas das vizinhas tinha muitos vasos, mas estava ocupado, era hora de desocupar. Aleluia. Pode buscar tudo que tu puder, porque a glória de Deus não se esgota. Quantos tu quiser,
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Aleluia. Você quer ser cheio do azeite? Você quer ser um vaso transbordante do azeite? Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A Bíblia diz que unges a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Sempre estejam alvos os vossos vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que você possa ser uma pessoa ungida, que você pode ser uma pessoa transformada, mudada, mas não tem como ser transformado sem o Espírito Santo de Deus. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite só vai parar quando faltar vasilha. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ei, irmão, uma pessoa, uma vida, uma alma na presença de Deus, ela está exatamente nesta condição. Ela não vai viver preocupada, ela não vai viver ansiosa, ela vai viver uma vida sossegada, quieta, vivendo com seus filhos, vivendo do azeite que ela tem, o Espírito Santo. Buscou o que é o reino de Deus? O Espírito Santo. Você buscou ele? Você é cheio dele? Você não vai incomodar mais ninguém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem luta? Tem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem problema? Tem. Só que tem uma diferença: ela vence os problemas. A casa que está na rocha não tem tempestade? Tem. Tem vento forte contra ela? Tem. Tem chuva contra ela? Tem. Tem tempestade? Tem. Mas não derruba. A única diferença é que não derruba porque ela está na rocha. Mas as duas têm luta, as duas têm prova. Mas a diferença é que uma está firmada na rocha e ela não pode vacilar, não pode cair. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa. Mais uma coisa. Tem vasos que não podem mais ser refeitos. Jeremias capítulo 19. Eu só espero que você não seja um destes vasos. Eu vou encerrar com isto. Jeremias 19, versículo 10. Deus falando através do profeta Jeremias a Judá, a tribo de Judá, ao povo de Judá. Versículo 10. Então quebrarás a botija. Judá era esta botija, à vista dos homens que forem contigo. E dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete. Viu? Você acha que Deus vai deixar esta cidade de Araranguá livre disto? Não. São vasos também? São. Vasos de desonra, vasos de desgraça. Vão ser quebrados? Vão, mas não tem mais como refazer. Vidas, muitas vidas dentro da igreja, que às vezes brincam com Deus, são quebrados e nunca mais podem ser refeitos. Sabe por quê? Porque elas cruzam a linha entre a misericórdia e o juízo. E aí não podem mais retornar, não tem mais condições. Mas, irmão, enquanto há graça, enquanto há misericórdia, se você tem um desejinho, se você tem uma vontade, irmãos, Deus, Ele vai olhar para você, sabe através do quê? Como é que você está agindo?
Por que se tornou um vaso de desonra? Deus não fez ele desonrado. Deus fez ele perfeito. Por que se tornou um vaso de honra? Deus fez ele um vaso perfeito. E ele optou para ser um vaso de honra. O outro optou para ser um vaso de desonra. E os dois saíram caminhando. O que você quer ser na casa de Deus? Um vaso de honra? Você quer ser um vaso de honra? Vocês também? Irmãos, ser um vaso de honra implica em renúncia. É o livre-arbítrio que você tem. Eu prefiro ser um vaso de honra, ser honrado dentro da casa de Deus. Ou vão dizer que quando eu chego na igreja, você não me respeita. Por quê? Não é eu. É por causa que eu sou um vaso desse tipo. Quando você chega, irmã, eu te respeito, porque você é um vaso de honra. Eu te respeito, meu irmão, porque você é um vaso de honra. Não é assim? Agora, se eu me tornasse um lixo, você passaria por mim e nem ligava. Talvez nem Deus abençoe não dava. Desonrado, desprezado. Mas isso é uma opção minha. Eu estou na casa de Deus para ser um vaso de honra. E para isso eu estou me esforçando. Não quer você se esforçar? Se coloque de pé. Se você não tem sido um vaso de honra na casa de Deus, mas sim um vaso qualquer, um vaso de desrespeito, um vaso de desonra, um vaso de desprezo, mas você ter refeito, isso só quem pode dizer é o oleiro e o que está dentro do teu coração, o teu desejo, a tua vontade de ser. O que você quer ser? Eu quero ser um vaso de honra. Você quer ser? Quero ser um vaso de honra. Tem mais um hino aí, irmão Jairo? Quero ser... Eu gostaria que você orasse um pouquinho, pedindo um desejo mais profundo no teu coração. Essa mocidade, esses jovens, muitas vezes nem jovens não são adolescentes, né, que estão simplesmente vivendo uma vida, mas não estão aproveitando ela como deveria aproveitar, como cristãos. Estão tão interessados nas coisas do mundo, muitas vezes adolescentes, muitas vezes meninos, preocupados com meninas, muitas vezes meninas preocupados com meninos. Esqueçam isto. Vão viver a sua adolescência, vão viver uma vida cristã, vão se encher do Espírito Santo. E eu gostaria que, se você, que tem um desejo no coração de ser um vaso de bênção, um vaso de honra, e não é, enquanto estamos cantando esse hino, você vai vir no altar, dizer para o oleiro: Senhor, eu estou em tuas mãos. Eu não quero ser desse jeito, mas eu quero ser do jeito que o Senhor deseja. E Ele vai te moldar. Senhor, eu preciso ser um vaso em tuas mãos. Eu também, Jesus. Preciso ser cheio do Espírito
até transbordar. Mas sei que só será possível se a minha vida tu mudar. Aleluia. Senhor, eu sou fraco e preciso das tuas mãos pra me ajudar. Senhor, muda a minha vida. Vem fazer de mim, Vem, Senhor. um vaso de bênção. Que assim seja, meu Deus. Aleluia. Faz de mim, Senhor. Faça, meu Tu Deus. és o oleiro. Oh, Espírito Santo. Sei que nada sou. Aleluia. Sou um barro. E desse barro, Senhor, faz de mim um vaso. Aquece com fogo do Espírito, o fogo da bênção. Depois derrama sobre mim o óleo ungido. Assim poderei resistir o mal que vier contra mim. O inimigo irá fugir, pois não suporta crente assim. Oh, Deus quer ser glorificado na tua vida. Vem fazer de Deus quer ser exaltado na tua vida. um vaso de bênção. Deus quer derramar do seu azeite neste vaso precioso. Faz de mim, Talvez o Senhor, óleo vazou e você não tu percebeu. és o oleiro. Você está tão seco como as areias do deserto do Saara. Sei Mas você que precisa nada ser mergulhado no azeite de Deus nesta noite. Ser cheio da sua glória, ser cheio da sua unção. Então venha para as mãos do oleiro. Deixa ele te moldar segundo o que ele quer, segundo o que ele pensa. Me aquece com fogo do Espírito, o fogo da bênção. Depois derrama sobre mim o óleo ungido. Assim poderei resistir. Aleluia. O mal que vier Te entrega, te contra entrega. mim. Diz para ele fazer conforme ele deseja. Mudar a tua vida, muda a minha vida, Pai. Muda, Senhor, meus pensamentos, tira as minhas razões. Limpa, Senhor, meu Deus, este vaso, faz de novo. Santifica para o teu trabalho. Enche com teu Espírito Santo.